Oi, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ao bem-vindo ao Na Lua Tarô, né? Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira leitura de 2025, então estamos iniciando um novo ano, né? O ano de 2025, e junto com ele a gente também está na energia da Lua Nova, muito gostoso a gente começar o ano nessa energia, né? Então, uma energia de muita novidade, de novos começos, de novos ciclos, né? Resgatando a leitura anterior. Então, o que que eu preciso deixar, o que que eu preciso continuar fazendo, o que que é importante eu manter na minha energia nesse começo de ano. Então, a gente vai ver quais são as energias disponíveis para essa semana que está se iniciando na Lua Nova. Né? Então, para você que já acompanha, já conhece o meu esquema, as minhas previsões são baseadas nas energias da Lua, né? Então, essa Lua nova que está se iniciando, a gente vai ver o que está predisposto, o que não está, o que é importante eu prestar mais atenção nessa Lua, nessas expectativas de novo ano que está começando, né? Então, aqui tem três opções: a opção da maçã, a opção do olho e do lobo. Vou dar um tempinho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aí, vou dar um zoom para vocês escolherem aquela que te chama mais atenção, aquela que você bateu o olho e falou, é essa que tem uma maior identificação, tá bom? E eu vejo você no grupo escolhido. Um abraço. Oi, grupo 1, tudo bem? Vou deixar aqui no cantinho a sua opção. Você escolheu a opção da maçã. Vamos ver quais são as energias dessa lua nova para sua semana. O que que essa lua nova pode trazer? O que que você já sabe que está acontecendo? O que que é importante você tomar consciência? Vamos ver. O que que está se passando com vocês nesse momento? Então, uma respiraçãozinha profunda. Lembrando que a taróloga aqui ela fala devagar, então se você quiser acelerar o vídeo, você tem total liberdade de fazer isso. Respira fundo, mentaliza talvez uma questão que você está passando, que você gostaria de receber respostas a respeito disso. Também é uma opção. Deixa eu me concentrar aqui para começar a embaralhar. Com 10 de paus e o 4 de ouros. Vamos ver o que está mais consciente dessa situação. Quais são as energias mais conscientes, querendo novidade, querendo novos caminhos, novas possibilidades. Uhum. Procurando ajuda para novos caminhos. Precisei pausar aqui que eu tive uma intercorrência, mas voltando, tá do mesmo jeitinho, tá? Quais são as energias que o grupo 1 precisa ter um pouco mais de consciência essa semana? Que não tá tão claro assim, que precisa ter um pouco mais de consciência. Que não tá tão claro, que precisa de um pouco mais de consciência. Uhum. O que tá bloqueando? O que tá positivo, o que tá criativo para essa semana?
Como sempre, eu e a minha dificuldade de organizar essas cartas, né? De um jeito que enquadre bonitinho aqui. Seguimos, fazemos sem crises, sem crises, sem angústias. Ah lá, tá vendo? Vamos lá. A que estrutura você ainda está apegado, né? Apegado, apegada. O que é isso que você ainda não se permite? Talvez não se permite, ou você já está se permitindo, mas você sente um apego ainda para finalizar. E tem, se eu não me engano, caiu algo parecido no vídeo anterior que eu postei. Em alguma das leituras, dá uma olhadinha lá. Mas existe uma estrutura, existe uma necessidade de você catar suas malinhas e ir, né? E seguir um novo caminho e trilhar uma nova coisa. Você tem um desejo muito forte de sair dessa estrutura em que você se encontra nesse momento, né? Que você sente que você está enraizado nisso, né? Você está esgotado de estar nessa energia. A sensação que me dá é que eu estou me desprendendo aos poucos, né? Porque se a gente for olhar nessa imagem, que é o 10 de paus, ela tá carregando 7. 3 ela já deixou no meio do caminho, ela já entendeu o que servia e o que não servia, mas ainda assim existe uma energia de um certo apego a essa estrutura, né? Um apego ao que foi aprendido, ao que foi orientado, ao que foi ensinado. Tá me vindo a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e Gabriela, sempre Gabriela, né? Essa dificuldade que eu tenho, talvez, de enxergar que existem outros caminhos, outras possibilidades, outras formas de ver, outras formas de entender, mas que tem ainda algo muito rígido e muito forte me estruturando, me prendendo a isso, né? Eu tenho um apego às coisas que eu trago, talvez de um contexto familiar, e eu tenho essa dificuldade de fazer o que é novo, de fazer o que é diferente, de entender que existem outras possibilidades de estar no mundo, de viver nesse mundo. Existem outras visões de mundo, existem outras perspectivas, mas que essa estrutura me trouxe de uma forma tão sólida, tão concreta, tão firme na minha construção de ser, na minha construção de eu, de construção de personalidade, que eu me vejo muitas vezes sem alternativa de fazer diferente, sem possibilidade de enxergar de maneira diferente, né? Que vem aqui a carta do enforcado para vocês. Então, a energia dessa lua nova, ela ainda te convida, ela está te convidando mais uma vez, ela está reforçando esse convite, ou então, para algumas pessoas, ela está pedindo para você continuar, porque é um processo, né? Você já está trilhando esse caminho, então ela pede para que você continue trilhando nesse seu caminho, que ele é estruturado, se a gente vê de uma outra perspectiva, né? Continue nesse caminho, que é um caminho igualmente sólido, mas com uma outra perspectiva, com outro olhar, uma outra forma de enxergar e com uma forma muito própria de perceber as coisas, com uma forma muito particular de entender como que é esse mundo e como que eu devo atuar nele, o que que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades. A sua cabeça, ela tá fervilhando. E quando a gente olha esse foguinho aqui, ela tá fervilhando e ela busca por ajuda, ela busca por cooperação para trilhar um caminho diferente, para ir para novas ideias, né, para
ideias mais estratégicas, para ideias mais equilibradas, a ponto de que eu consigo defender aquilo que eu me proponho a fazer. Então, essa lua, ela traz essa energia, ao mesmo tempo de um equilíbrio dentro do caminho que eu já estou percorrendo. Então, eu consigo perceber duas energias aqui, né? Um continua para aquilo que você está fazendo, que vai dar bom, né? Que você conseguiu romper coisas que talvez você nem imaginaria que você fosse romper. E eu falo isso por mim mesma, né? Eu sou psicóloga há alguns anos já, né? Há quase 10 anos. E hoje eu me vejo fazendo uma coisa completamente diferente, nova, que eu nunca na minha vida me imaginei fazendo, que é fazer essas leituras de tarô, que é mexer com ervas, fazer sprays energéticos. Então eu rompi com uma estrutura que eu estabeleci, que eu fui entendendo, que eu fui construindo ao longo da minha vida, e não digo só vindo de crenças familiares, mas também uma construção de uma profissão, uma construção daquilo que eu entendo o que é certo dentro da profissão ou não. Não digo que eu misturo as coisas, porque eu não misturo, né? Mas existe uma outra possibilidade de ser para além daquela que eu imaginei. Não existe um caminho a ser seguido, existem vários caminhos a ser seguidos e que um necessariamente não precisa anular o outro. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que se eu trilhar um caminho diferente daquilo que eu aprendi, daquilo que me foi estruturado, eu vou estar abandonando tudo. Essa carta de pentáculos, esse 4 de pentáculos, ele traz muito essa energia, né? Que ela tá aqui, distante dessa estrutura, distante daquilo que foi talvez estabelecido para ela, e ela se apega a esses 4 pentáculos como se fosse algo, a única alternativa que ela tem, a única possibilidade de ser que ela tem, diferente daquilo que foi construído, que foi entendido internamente, né? Então, a energia dessa lua, ela reforça esse convite, ela reforça esse processo em que você está tendo de romper com ideias, com padrões, com estruturas e também entendendo que você não vai jogar tudo isso fora, porque não existe jogar fora pra gente, né? Em questão de planeta, em questão de psiquismo, em questão de afetos, a gente não joga nada fora. E se a gente for parar para pensar na questão do lixo, por exemplo, da terra, não existe jogar lixo fora. A gente não consegue ir lá na beiradinha da terra e jogar esse lixo. A gente procura uma forma de reciclar, de reutilizar, de reestruturar, de reaproveitar isso que a gente produziu. Então, quando se trata de ideias e daquilo que a gente construiu em questão familiar, em questão de estrutura, que está vindo muito família, tá? Mas estrutura pode ser qualquer outra coisa, como no meu caso, pode ser uma questão de profissão, uma estrutura profissional, pode ser uma estrutura religiosa, pode ser qualquer tipo de estrutura que nos traga esse senso de pertencimento, esse senso de estar no mundo, tá? Então, toda vez que eu rompo com isso, eu não jogo fora tudo que eu aprendi, eu não jogo fora tudo que eu vivenciei, eu só olho com uma nova perspectiva, né? Eu dou novos olhares para isso. Então, a lua nova, ela está te convidando a trazer novos olhares. Então, tem aqui as de pentáculos, as de paus e o enforcado, né? Então, são novas possibilidades no campo da matéria e no campo também das ideias e da ação. Das ideias, pode até que falar, nossa, Luciana, mas não é as de espadas, é as de paus. Mas o as de paus, ele vem junto com uma energia intuitiva, com uma energia de uma sabedoria
meio que natural, assim, que floresce, que vem e que me faz ter novas ideias, novas ações, novos direcionamentos e que me leva a novas atitudes, né? Então, se a gente parar para pensar, existe um deixar para trás, existe um eu preciso deixar coisas para trás, bagagem, está exaustivo carregar tudo isso, está cansativo, está desgastante, eu não aguento mais, então eu preciso começar a deixar algumas coisas para trás. Eu tenho esse desejo de deixar coisas novas entrarem e eu tenho consciência disso, né, de que existe um processo de construção ou reconstrução e que eu não preciso passar por isso sozinho. E que você vai perceber as ajudas que você tem recebendo, as ajudas que tem passado pela sua vida para construir algo mais concreto, né? Transformar essa energia negativa, essa energia defensiva que eu gosto de falar, né, que me causa bloqueios, que me causa dificuldades, que me levam para padrões de comportamentos não tão saudáveis assim, e transitar por uma coisa mais equilibrada que está em sintonia com quem eu sou. E essa carta do 7 de paus, ele vem muito com eu me concentro, eu concentro essa energia, eu entendo quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou, aquilo que eu espero de mim, né? Eu me defendo disso tudo, eu entendo e me defendo para eu poder agir, porque logo em seguida vem o 8 de paus, né? Que é uma ação direcionada, que é uma ação eficaz, né? Fugiu a palavra. De uma forma equilibrada, né? Então, quando eu pergunto o que tem de energia criativa de recurso interno criativo para lidar com toda essa energia, existe uma grande capacidade de se perceber, uma grande capacidade de introspecção e de equilíbrio desses próprios conflitos, dessas dinâmicas. Eu consigo me centrar para me equilibrar, eu consigo talvez até mesmo me recolher para equilibrar essas polaridades, essas energias conflitantes de uma forma muito madura, muito intuitiva e que foi um processo que você construiu com o tempo, né? Não foi uma coisa que você descobriu que tinha da noite para o dia, foi um processo de compreensão mesmo interna dos meus recursos internos. Isso que tem de muito positivo, né? Então existe uma grande capacidade de temperar, né? O que é o temperar? É o saber dosar. Se eu coloco muito sal, eu estrago. Se eu coloco pouco sal, fica insosso. Então você tem essa capacidade de equilibrar as coisas, muitas vezes dentro do furacão. O furacão tá acontecendo, né? Tá tudo acontecendo, tudo muito ativo, tudo muito pá, 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 pá. E aí você tem essa capacidade de se centrar diante de situações em que você precisa defender aquilo que você acredita. Então, quando eu pergunto o que não está tão consciente assim, a respeito dessa dinâmica, a respeito que não vai estar tão consciente assim, que você precisa dar uma atenção, é que existe uma tendência a paralisar. Existe uma tendência à estagnação, que você precisa tomar cuidado, né? Quando você, nessa dinâmica de recolher para entender, você precisa tomar cuidado para não ficar nela e deixar de agir.
né? Quando eu paro, eu preciso entender, eu preciso olhar sobre outras perspectivas, eu preciso entender as minhas emoções dentro dessa dinâmica, o que que não tá tão bom, quais são os meus padrões afetivos que não contribuem de uma maneira adequada, né? Que aquilo que me bloqueia, aquilo que me paralisa, eu entendo esses padrões afetivos, né? Então, o medo, o arrependimento, várias coisas, vários sentimentos não tão legais assim, que me causam uma certa estagnação. Então, opa, olha, não foi legal da outra vez, talvez eu não precise ir adiante, né? Talvez eu precise pensar mais um pouco, talvez eu precise planejar mais um pouco, talvez eu precise estudar mais um pouco, talvez eu não estudei o suficiente, talvez eu não me aprofundei o suficiente, talvez eu não planejei o necessário. Então, cuidado com esses excessos de não ter o suficiente, enquanto o suficiente está aqui brilhando para você, né? E você fica estagnado. Então, é uma energia que você precisa tomar muito cuidado essa semana, porque são 3 energias de estagnação, quando elas não estão nos seus aspectos criativos, né? Eu planejo e eu fico parado como um 2 de paus, eu não vou, eu não tomo ação. Por que que eu não tomo ação? Talvez por medo, por arrependimento, por ficar parado naquilo que não deu certo, nas falhas do passado. Poxa, mas eu tentei diversas outras vezes e não consegui. Então eu estagno nessa energia e aí eu não deixo a novidade chegar. Eu não vou em direção àquilo que precisa chegar na minha energia de maneira satisfatória. Vamos ver se o tarô ele dá uma clarificada pra gente. Aqui, ó. Então, assim, eu preciso sair do 2 de paus para ir pro 3 de paus, né? Para justamente ir em direção daquilo que eu acredito ser melhor para mim. Luciano, o que eu acredito ser melhor para mim? Meu amor, pode ser N coisas. Pode ser mudar um hábito alimentar, pode ser começar uma atividade física, pode ser buscar um aprimoramento no trabalho, pode buscar novas formas de se relacionar, pode ser investir numa poupancinha, eu posso passar por um processo de reeducação financeira, planejar uma viagem, ir em direção a um intercâmbio que eu quero fazer, N possibilidades, né? Você vai saber o que de fato o seu coração pede, a sua energia pede. Então, essa semana, a Lua Nova, ela tá falando, continua e preste atenção nessas armadilhas, nessas pequenas armadilhas. E aí, como é interessante, eu fui clarificar, caiu o rei da ação, caiu exatamente assim, o rei da ação é o rei de paus, aquele que vai, aquele que lidera, aquele que tem a capacidade de se autoliderar e de ir atrás de concretizar de maneira muito feroz e fugaz aquilo que se quer. Mas olha o que ele traz. Ele traz um 8 de espadas. Ele traz aquele sentimento de que, poxa vida, será mesmo que eu sou capaz? Será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que vai dar certo? Poxa vida, mas todas as outras vezes deram errado. E ele traz com ele essa falsa sensação de aprisionamento, uma energia de autossabotagem, porque se a gente for parar para ver, o que ela tá vendo não reflete o que está de fato acontecendo com ela. Ela está vendo presa, sendo atormentada por ideias, sendo atormentada por barulhos internos, por barulhos mentais. Só que não tá acontecendo nada disso com ela. Ela tá bem livrinha aqui, bem livre, leve e solta. Então,
tomar cuidado justamente com essa energia, porque vem um rei de paus, essa energia de que eu posso, eu quero, eu aconteço, só que tem uma energia, vamos dizer assim, tem uma energia inconsciente aqui que te passa rasteira. Então, justamente nessa lua, nessa energia, o que que eu quero fazer, o que que eu quero fazer de diferente, mas eu me sinto impedida e tolhida. Impedida e tolhida eu falo enquanto pessoa, tá, gente? Não se prendam a gênero. O que que eu me sinto incapacitada de fazer, o que que eu me sinto podada, onde eu tô sendo podado, onde eu tô sendo podada, que pensamento é esse que tá me trazendo a rasteira, que eu trago de uma estrutura, que eu trago de um padrão. Então, a lua nova, ela está te convidando a prestar atenção, né? Naquilo que você quer manifestar, naquilo que você quer ir atrás, naquilo que você quer construir de uma maneira muito criativa, muito potente, muito gostosa. Ai, Luciana, mas eu não quero nenhum grande projeto, só quero conseguir me manter na academia. Joia! Excelente! Né? Então, entenda quais são esses padrões que me impedem de me manter me exercitando, de me manter cuidando do meu corpo. Nossa, será que a questão corporal ela é tão significativa assim? Porque às vezes vem esses pensamentos, né? Nossa, será que eu não tô com a autoestima muito elevada, me achando a última bolacha do pacote? Não, será que eu não tenho que baixar minha bola? Ó, o padrão de pensamento estrutural, né? Nossa, será que eu não tô querendo demais realizar minha primeira viagem sozinha? Ó, o padrão estrutural aqui. Nossa, será que eu não tô querendo muito em querer comprar um carro, em querer investir num apartamento? Aqui, ó. A minha ação sendo tolhida por padrões de pensamentos que eu carrego, e eu nem sei porque eu preciso carregar isso, né? Nossa, eu quero pedir aquela pessoa em namoro, mas eu acho que aquela pessoa é muita areia pro meu caminhãozinho. Olha o padrão estrutural de que eu não posso, eu não consigo, eu não devo. Onde já se viu eu pensar grande, onde já se viu eu ousar cruzar essa estrutura, né? Onde já se viu eu almejar o oceano? Onde já se viu eu querer algo diferente para minha vida? Onde já se viu? E aí, vocês escolheram justamente a carta da maçã, que é o conflito, que a maçã ela vem carregada daquela energia, daquele senso coletivo do fruto proibido do paraíso, né? Como que você ousa comer o fruto proibido do paraíso e ter acesso ao todo conhecimento? Como que você ousa a, a pensar que o que a gente deu, que o paraíso não é o suficiente para você e que você precisa expandir a sua consciência, que você precisa fazer diferente daquilo que foi entregue para você durante todo esse tempo, né? Como você ousa desejar diferente? Como você ousa almejar diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que foi ensinado? Onde já se viu? Onde você vai com essa audácia toda de querer diferente? A lua nova tá falando que você pode, né? Dá uma nova perspectiva para isso que você aprendeu, né? É um momento, o enforcado é um momento da jornada em que a gente para, respira e dentro das várias reavaliações que existem, né? Porque tem dentro dessa jornada do tarô existem várias reavaliações e o enforcado é uma em que o herói, no caso, né, o personagem principal dessa jornada, ele por livre e espontânea vontade ele se entrega.
ele se rende, ele se joga, ele se dependura para olhar sob outra perspectiva. Então, ouse encarar as coisas de outra perspectiva, lembrando que você não precisa negar o seu passado. Quando você olha com uma perspectiva diferente, você acolhe e entende essa importância, mas você sabe que ainda tem o seu próprio caminho para ser trilhado, tá bom? Então abraça essa energia aí da lua nova para você, um feliz 2025, que a gente possa se reencontrar várias e várias vezes e se aproprie dessa energia. Beijo, grupo 1. Opa, tá torto. Oi, grupo 2, tudo bem? Vamos lá para sua escolha. Eu vou deixar aqui no cantinho, para quem escolheu a opção do olho. Vê o olho que tudo vê. O olho que tudo vê ou o olho que nada tá vendo, hein? O que será isso? Ui. Vamos ver quais são as energias para essa semana, para essa lua, o que tá chegando, né? O que você já sabe, que você não tem tanta clareza assim, que precisa prestar atenção. Vamos começar. Grupo número 2. Como que vocês passaram de virada de ano? Fizeram todas as suas ritualísticas para receber um ano bem. Só um minutinho que eu esqueci de repor meu chá aqui. Vou repor meu chazinho de hortelã com manjericão para reforçar a cabecinha, para trazer um equilíbrio e revigorar as ideias. Grupo 2. Vamos lá. Vamos começar a sua leitura. Grupo 1, grupo 2. Às vezes eu tenho a sensação de que todo mundo vê todas as leituras, porque as cartas, elas são bem similares, mas são energias diferentes. Vamos ver. O que tá consciente pro grupo 2? Tá consciente pro grupo 2, tarô? O que você sabe, né? O que você tá sabendo sobre você mesmo, sobre o seu processo? Que isso é interessante, porque às vezes a gente vai pesquisa muito sobre o que a gente não sabe, mas às vezes a gente nem tem tão claro o que a gente sabe, né? Então, o que tá consciente pra gente? As energias que estão menos conscientes e que a gente precisa dar uma atenção pra nessa lua nova. E galera, me veio a frase, vontade de catar meus R$2 e sair perdido nesse mundo. Vocês estão com essa vontade? De catar seus R$2 e sair perdido aí pro mundo? Energias bloqueadoras, energias defensivas. Vocês estão com vontade mesmo de sair pra esse mundo, né? Mas que pensamento é esse que não pode? Que não deve? Criativas.
ou excesso que vocês estão. Ou vocês estão em excesso nessa energia de estar no mundo, de estar celebrando o mundo e não estar percebendo o que está acontecendo. Clarifica o 3 de copas. Clarifica o 3 de copas. Bora, turma. Um dia, eu vou acertar certinho o enquadramento das cartas. Enquanto esse dia não chegar, vocês vão tendo paciência. Vamos lá. O que o tarot tá querendo dizer? O que a lua tá querendo trazer para vocês de energia? Tem uma estabilidade, mas você tá achando que não, né? De alguma forma. O que você não tá vendo, né? Deixa eu respirar. Aqui tá vindo muita coisa e eu não tô conseguindo canalizar uma só. Então, um minutinho, por gentileza. Eu vou começar pelo que você já sabe. Você já entendeu que existem amarras mentais, que existe uma estrutura de pensamento, uma dinâmica de pensamento, eu vou colocar assim. Você sabe que existe uma dinâmica de pensamento que te impossibilita de viver as coisas que você gostaria de viver de uma forma plena e estável. Isso você sabe. E você tá planejando, tá entendendo, tá tentando trazer uma estrutura mais sólida que rebate, que contrapõe essa dinâmica de pensamento que você estabeleceu. Essa dinâmica de pensamento, e aí o tarô ele vem clarificar para você, mais ou menos, de onde que vem essa estrutura de pensamento. Porque vem 9 de paus, que vem um acúmulo de atitudes, talvez experiências, vivências, né, que te trouxeram. A sensação é que me dá é que você sempre recai, você roda, 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 roda e recai num padrão de sofrimento. Você roda, 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 roda e recai numa própria armadilha, talvez numa armadilha que você mesmo, que a sua própria cabeça constrói para você a respeito de situações de conflitos, quando você se vê diante de uma situação de conflito, e às vezes esse conflito, ele nem é algo absurdo, ele nem é algo que vai te trazer grandes prejuízos, né? Talvez esse conflito é uma oportunidade que você tem de compreender os seus afetos de uma forma mais madura, de uma forma menos infantil, menos birrenta, sabe? Entender esses afetos de uma forma menos birrenta para dar um andamento mais adequado, né? Para ter uma satisfação mais plena e mais sólida. Então, o que o tarô veio te mostrar? Ele veio te mostrar justamente o que é esse padrão que você tá preso, que você sente que você tá preso, que você roda e cai na mesma armadilha mental. Você roda e cai nessa mesma armadilha mental. Então, a gente pode pensar que existe uma sensação de acúmulo de experiências negativas que você está cansado de investir, de se dedicar, vem uma sensação de cansaço. Poxa, a vida sempre vai ser assim.
né? Eu sempre vou cair nessa armadilha e vem uma sensação de talvez de rejeição, talvez de traição, de abandono, que você está desamparado e que as pessoas sempre te abandonam, as pessoas sempre pisam na bola com você, né? As pessoas, elas sempre te maltratam, porque você está preso, como se você estivesse preso nesse padrão. Então a mente, ela busca aquilo que é conhecido para ela. E conhecido não necessariamente pode ser confortável. É conhecido. Conhecido é diferente de agradável, saudável e confortável. Então, eu sempre procuro padrões de relação, padrões de pensamento, que eu acabo caindo nessa minha própria armadilha. E aí a pessoa eu sinto que a pessoa está me maltratando, eu sinto que a pessoa maltratando não no sentido pesado da coisa, tá? Ou a pessoa, ela me rejeita eu me sinto rejeitada de alguma forma, eu me sinto abandonado, né? Eu me sinto desamparado. Eu sinto que houve um investimento, e desse investimento eu saí perdendo. Então, e aí eu caio num conflito que, por eu passar por experiências parecidas ao longo da minha vida, quando eu caio nesse conflito, eu entro numa atitude de, tá vendo? De novo. Eu entro uma birra. E aí não levem pro coração, não levem pro coração de uma forma negativa, mas é como eu fico emburrado e falo lá, de novo, tá vendo? É sempre assim, não vai ser diferente. Mas é porque eu tô preso nisso, né? Quando chega o conflito, quando chega o momento em que o momento em que eu preciso sentar e conversar como dois adultos e expor de uma forma madura e bem pensada, e bem planejada, e bem estruturada, entendendo, ó, isso aqui é confortável para mim, eu tolero, isso aqui não é tão confortável para mim. Poxa vida, essa atitude que você teve me feriu aqui, desse jeito, daquele jeito, né? Quando eu tenho noção, quando eu sei, quando eu entendo quais são as minhas copas, né? Quando eu entendo os meus afetos, eu levo eles num caminho muito mais estruturado, num caminho mais maduro, num caminho mais equilibrado, mais planejado. Tá vendo como a energia é diferente, né? Caiu essas duas cartas. Essas três cartas, eu acho, no grupo anterior, mas a energia é outra. Então, o que essa lua nova tá te chamando, né? Qual que é a energia dessa lua nova? É justamente você compreender essa dinâmica aqui, que tá um pouco inconsciente para você. Você sabe que existe um negócio que você sempre tropeça, você sabe que tem uma dinâmica que você sempre tropeça, e aí ela te impossibilita de pegar todas essas copas e direcionar para uma questão mais estruturada, para uma relação, para um emprego, para uma atividade, para qualquer coisa que for, porque você recai nesse padrão inconsciente. Então, vou clarificar esse padrão inconsciente. Nossa, eu tive uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito experiências, vou colocar assim, oito relações, oito tentativas, eu vou pôr como tentativas, tá? Eu tenho 8 tentativas de alguma coisa, e aí eu tô aqui com mais uma. Só que eu já tô toda detonada dessas outras 8 tentativas. Eu já tô estrupiada, eu já tô cansada. E aí quando a gente tá cansado e quando a gente não olha de uma forma clara, de uma forma plena para isso, a chance
cair nessa minha armadilha de sofrimento de novo é muito grande. Porque eu tô eu costumo falar para meus pacientes que eu estou olhando com os olhos da ferida. Eu não estou olhando com os meus olhos. Ah lá, eu não estou olhando com os meus olhos. Eu tô com os óculos da ferida. Então eu tô olhando sob a perspectiva da ferida. E o que a ferida tá me falando? Eu sempre me lasco diante de uma situação de conflito. Eu não consigo resolver, eu não consigo pegar essas espadas, né, e dar o devido direcionamento, porque são 5 espadas para 3 pessoas. Por mais que uma, né, saia com algumas espadas a mais, não tem problema, mas eu distribuo isso, eu não preciso ficar acumulando todos esses pensamentos, né? Dai a César o que é de César, né? Dai ao outro o que é do outro, que eu não preciso ficar carregando tudo isso, todos esses conflitos de maneira solitária. E aí eu me coloco, eu vou falar com todo o amor e carinho do mundo. Eu me coloco numa posição de alecrim dourado. Todo mundo erra comigo, eu não erro com ninguém. Olha aqui, né? Eu fico emburrado diante da situação, eu faço birra diante da situação. Então, o que a lua nova, ela veio te dar de presente a compreensão desse padrão, né? E aí eu fico nessa posição de tédio, eu não aceito o novo porque eu estou preocupado com essas tentativas, com esse acúmulo de tentativas, e eu não recebo essa nova oportunidade. Eu não vou em direção, você quer, você sabe que você tem condições, você sabe que tem potencial, mas ainda tem um tendãozinho de Aquiles aqui, que você precisa entender, que você precisa compreender essa dinâmica. Então, essa dinâmica, ela vem de experiências, e experiências ruins, minha gente, ninguém tá isento de ter, sabe? Todo mundo vai passar por experiências ruins. A gente não vai acertar logo de cara com o primeiro relacionamento. A gente não vai acertar num primeiro emprego, na nossa primeira tentativa. Isso precisa de aprimoramento. Só que eu ficar, eu tô aqui fechado com sofrimento, né? Não vai me possibilitar receber o novo, receber uma nova perspectiva, entender que eu sou uma pessoa que tem e muitos afetos são muitos afetos, sejam eles bons, ruins, positivos, negativos, criativos, defensivos. Eu sou um ser humano completo, cheio de complexidade. Só que aí também uma outra coisa que me veio, né, numa perspectiva mais defensiva, ele tá de costas para os afetos dele, né? Ele não tá olhando para essas copas, ele tá de costas. Então, que também me dá uma certa postura de alecrim dourado, né? Então, a gente precisa entender que nós somos seres dotados de complexidade. Então, essa carta eu acho muito legal, porque ela tem uma criança, ela tem um adulto, ela tem um idoso, ela tem os doguinhos aqui. Então, ela demonstra toda essa complexidade que a gente é enquanto ser humano. A gente tem a nossa parte mais pirracenta, a gente tem a nossa parte mais sábia, mais madura, a gente tem a nossa parte que ainda está desenvolvendo. E tudo isso me compõe enquanto ser humano. Então, eu preciso aceitar a minha complexidade, aceitar que eu tenho alguns tendões de Aquiles para resolver e aceitar as novas ofertas, né? Sair dessa condição, sair desse padrão de repetição afetivo,
né? Olha só como as espadas que simbolizam os pensamentos no tarô, né? Elas estão enfincadas de maneira que elas ferem o campo afetivo. Como que esses meus pensamentos, esse acúmulo de pensamento a partir das minhas experiências, eles ferem o meu campo afetivo de uma forma que eu me coloco numa postura até mesmo defensiva quando uma nova possibilidade chega, porque eu não sei lidar. Eu não sei lidar quando um conflito chega e lidar de uma forma mais, eu vou por madura, porque é a palavra que veio, enfim. Então, eu saber sentar e conversar com o outro, né? Eu saber chegar para o outro e falar, olha, essas são as minhas necessidades, é o que eu preciso, isso é o que eu quero. E também saber entender o que o outro quer, o que o outro precisa, quais são as necessidades do outro, né? Esse partilhar, ele está num campo defensivo. Você vê que elas celebram de maneira igual, elas compartilham de uma maneira igual, né? Elas estão aqui compartilhando esses afetos. Então, o fato de eu não saber compartilhar esses meus afetos, essa situação de eu não saber colocar isso de uma maneira estruturada, equilibrada, pensada, planejada, me deixa preso a esse padrão de repetição, né? Olha quantas espadas, né? Se a gente era para pensar assim, com 3 dá 8, né? Que é justamente esse seu tendão de Aquiles. Fiz as contas certas. É o seu próprio tendão de Aquiles. Então, a lua nova, ela tá pedindo para você entender esse padrão, entender e romper com isso, aceitar as novas possibilidades de relacionamento, de fato entender que é o que tá criativo, é entender que tem coisa que não vai dar certo, mas tem coisa que tá aqui em pé, esperando você se virar para você perceber, esperando você olhar para elas para perceber, e que a vida é justamente assim, de altos e baixos, de acertos, de erro. Só que enquanto eu ficar preso no erro, eu não vou conseguir aceitar o novo que está chegando, né? Então, você sabe o que você tem para ofertar, você sabe o que você tem para dar para o mundo. Só que você precisa organizar esse modo como você compartilha e como você entende. E o que está buzinando aqui de novo, saiba lidar com questões conflituosas. Isso está martelando toda hora, essa frase está martelando toda hora na minha cabeça. Saiba entender os conflitos, né? Que são 3 partes nessa carta, né? Não é uma parte só. São 3 personagens, né? São 3 histórias, são 3 pessoas, são N situações. Então, não é só o meu ponto de vista diante de uma situação. Não é só a minha questão, não é só o meu conflito que vale mais diante de uma situação. O conflito do outro também é muito importante. Eu preciso saber acolher, eu preciso saber entender, eu preciso saber receber, eu preciso saber me dedicar ao outro também, o tanto que eu espero que o outro se dedique por mim. Tá bem puxadinha de orelha essa leitura, viu? Não tava contando com isso, não. E aí, a partir do momento em que você percebe que a vida é feita dessa complexidade desses afetos, você descobre novas formas de ofertar e até mesmo de receber afetos, né? A oferta, ela vem, você consegue trilhar por caminhos seguros. Porque olha aqui, o que que tá no seu fundo de deck? O 10 de copas, o 4 de paus, que é uma coisa mais equilibrada, mais pautada, uma completude emocional. E olha
o As de Copas, que é um novo começo emocional, sim, e acompanhado do Rei de Espadas, né? Então, assim, a minha mentalidade e os meus pensamentos, eles estão amadurecidos para lidar com todo esse contexto energético, emocional e estrutural de celebração. Mais a temperança aqui, né, que é equilibrando tudo bonitinho, maravilhoso. Então, o que a lua nova está falando para você nesse momento? Tomar um chazinho, minha xícara foi todinha nessa leitura. Existe uma estrutura e existe um potencial e uma capacidade de direcionar isso de maneira estrutural. Existe essa carga afetiva significativa e que existe a possibilidade de direcionar isso por um caminho mais sólido, por uma via mais sólida e mais madura. No entanto, eu preciso revisar o meu tendãozinho de Aquiles. Eu preciso entender os meus tropeços mentais e afetivos para receber essa energia. Eu preciso entender que nós somos seres humanos dotados de complexidade. Só um minuto. Uma pausa. Nós somos seres complexos. E enquanto a gente não aceita essa complexidade, a gente não consegue trilhar por novos caminhos afetivos. A gente não consegue se dedicar à nossa afetividade de uma forma sólida e estruturada. Enquanto a gente não sair desse campo. Esse campo é perigosíssimo quando se trata de relações de maneira geral, agora, tá? Então, afetivo-amorosas, familiares, de amizade, qualquer tipo de relação que a gente tem com outra pessoa. Esse campo é muito perigoso. Ele traz a gente para tropeços, porque nós somos seres complexos. É isso que me vem assim para vocês, tá bom? E aí a cartinha que você escolheu é justamente o olho, né? O que eu tô vendo e o que eu não estou vendo, né? Eu entender e eu ir buscar respostas que me tragam mais clarezas diante das coisas que eu me proponho a fazer, das atividades que eu me proponho, das relações que eu me proponho. Então, é buscar respostas, olhar profundamente para questões que eu sei que me incomodam, mas talvez eu não tenho o caminho mais adequado para lidar com isso. Tá bom, grupo 2? Quase que eu falo grupo 1. Será que tem gente do grupo 1 aqui? Grupo 2, beijo no coração. Deixa um like, deixa um emoji que você sentiu ouvindo tudo isso. E até a próxima. Oi, grupo 3, tudo bem? Tudo bom, tudo bom? Vamos lá para você que escolheu o lobo. Esse lobinho tá com uma cara fofinha, né? Vamos lá. Vamos respirar. Ver daquele meme, vamos almoçar, vamos respirar. Para começar a nossa leiturinha. Como vocês passaram de ano novo? Como vocês passaram de virada de ano? Foi tudo tranquilo, obrigada. Foi aquela energia boa de reunião familiar, perguntas inconvenientes com respostas atravessadas. Ou foi tudo na paz? Comenta aí como que foi. Tomar uma aguinha para dar uma hidratada nas cordas vocais. Ó, tô começando o seu grupo com quase 1 hora de vídeo, então imagina o tanto que eu já não falei, né? Não gosto de falar, já cortei, já cortei, vambora. A galera que escolheu o grupo 3, grupo
3. Qual que é a energia dessa lua? Do que essa lua tá pedindo? O que essa lua vem trazer? Grupo 3, energia dessa lua nova. O que ela traz para esse grupo? Sete de copas. Muita oferta e pouca demanda. O que tá mais consciente para vocês a respeito dessa? O que vai estar mais consciente para vocês nessa lua? Olha, o grupo anterior tava na inconsciência. Essa carta. O que tá na consciência? Do que vocês estão mais conscientes? O que vocês estarão mais conscientes nessa lua? Vocês estão conscientes, mas vocês não estão querendo muito papo, não, né? Mais um. Deixa eu abrir essa, né? Eita, preula. Que tá menos inconsciente, que vocês vão precisar dar uma atençãozinha. Que tá menos consciente. Mas, gente... Mesma carta, na mesma posição que o grupo anterior. Vamos lá. Que tá bloqueando, que tá de energia bloqueadora ou defensiva. Energia bloqueadora ou defensiva. É ser humano. Muita carta. Dessa vez eu não vou aceitar, não. Se precisar cair de novo, cai. Energias criativas, que tá positivo. Energias criativas nessa semana, nessa lua. Clarifique-se. Clarifique-se 10 de espadas, por gentileza. Gente, vocês não estão querendo falar? Tá caindo tudo invertido. Complemento esses 6 de ouros. Nossa, me deu uma dor nas costas agora. Se eu sento um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Quero clarificar esse 7 de complementar o 7 de copas.
escrevi isso. Sete de copas com cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus me passa muito aquela energia. Enquanto você tá vendo com a farinha, eu já tô com o bolo pronto já. Cortado e distribuído. É aquela ação para as coisas. E vieram dois cavaleiros, né? O cavaleiro de paus e o cavaleiro de espadas. Deixa eu me conectar um pouquinho com a energia do jogo. Que talvez esse sete de copas você tá com essa sensação de dúvida mesmo de para onde eu vou direcionar tudo que eu preciso direcionar, para onde que eu vou investir essa minha energia, essa minha força, essa minha libido, né? A gente fala de libido na psicologia, justamente essa energia motriz que a gente tem. Então, como se você tivesse várias coisas para fazer, mas você não consegue focar. Me vem muito, esse canal ele não realiza nenhum tipo de diagnóstico, tá? Mas me vem muito uma dinâmica de TDAH. São várias coisas acontecendo e eu com muita energia para direcionar muita coisa, mas eu não consigo focar em uma coisa só, em uma única questão, em um único afeto, em uma única situação. É uma sensação de que eu preciso resolver tudo ao mesmo tempo. Vocês já assistiram aquele filme? Eu toda vez eu confundo o nome, mas é tudo ao mesmo tempo. Ai, não sei. O nome dele é tão confuso que eu falo que é tudo ao mesmo tempo, toda hora acontecendo coisas muito rápido. E não é isso o nome do filme, mas é essa sensação de eu preciso fazer. Não importa, eu preciso agir. Não importa que jeito, como, eu preciso ser impulsionado para agir. Eu preciso fazer alguma coisa. Que coisa é essa que vocês precisam fazer e que tá assim, acelerado? Meu pensamento até ficou acelerado agora. E é exatamente essa sensação que me dá. Talvez seja essa energia que vocês têm. É tanta coisa, o fluxo de pensamento, o fluxo de ideias, o fluxo de afetos, ele tá tão rápido, tá tão dinâmico, que você não tá conseguindo acompanhar, você não tá conseguindo ir em direção a uma coisa ou duas coisas, você não consegue, você fica perdido nessa energia, né? De que eu preciso fazer isso, aquilo, e aí às vezes eu acabo paralisando de tanta energia que tem. Isso acontece muito comigo, eu vou dar um exemplo do meu fluxo de pensamento. Meu fluxo de pensamento é tão acelerado, por isso que eu falo devagar, para dar tempo de eu processar tudo isso que está acontecendo, porque se eu começo a falar tão rápido quanto, eu começo a trocar palavra, eu começo a trocar letra, eu começo a gaguejar, eu começo a fazer várias outras coisas, e aí eu preciso voltar e recomeçar. E aí dá essa sensação de que eu tenho que voltar para dar andamento, voltar para dar andamento, e nessa de volta para aí, volta para aí, volta para aí, você fica preso nesse looping, você não sai. Você fica preso nessa energia e você não consegue dar o andamento devido. Essa energia que a lua nova vai trazer para você, que você talvez vá perceber, vai ficar mais evidente para você nessa lua nova, então você precisa dar trazer a sacerdotisa, né? Trazer o alinhamento, trazer a reflexão, trazer a coisa mais ponderada, mais equilibrada, mais intuitiva, trazer essa energia mais alinhada, assim, mais conectada com o seu pensamento, com a sua mente. Tá vendo aqui, ó? Bem no terceiro olho tem uma luzinha aqui. Nossa, minha unha tá feia. Não sei se dá pra ver, mas enfim.
juntamente com a justiça, né? Com aquela ideia que a gente tem de equilibrar as coisas, equilibrar esse fluxo de pensamento com esses 5 de vozes, com esses 5 de espadas, né? Então, eu gosto dos nominhos desse tarô, que são 5 de vozes. Então, pensa, se uma voz nossa já enche o saco, você imagina 5. Se uma voz já nos perturba o juízo, você imagina 5 vozes, né? Imagina esse fluxo de pensamento acelerado que tá vindo, né? Esse fluxo de vamos, tem que fazer para ontem, tem que fazer acontecer. E aí eu fico preso nessa, tem que, tem que, tem que fazer acontecer, tem que isso, tem que aquilo. Eu fico perdida na quantidade de coisas que eu mesmo oferto para mim mesmo, né? Ninguém tá vindo ofertar. Eu não preciso de ninguém para me causar essa confusão. Eu mesmo já faço por si só. Então é essa vibe que tá essa leitura. Então, assim, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, né? Eu faço sozinho, eu dou conta de fazer isso sozinho. Então, vamos respirar. Vamos ficar calmo, porque eu fiquei agitada agora. Então, vamos pôr a cabeça no lugar, né? Vamos trazer equilíbrio para isso, vamos trazer uma compreensão mais direcionada. Você sabe que você precisa direcionar, você sabe que você precisa equilibrar, você sabe que você tem conhecimento interno suficiente para trazer esse equilíbrio, mas as 599 vozes da sua cabeça fala que não, né? 368 personalidades que a gente tem fala o contrário, mas a gente tem, existe esse potencial de se autocentrar, de se autoanalisar, de se autoperceber, de acolher essas emoções de uma forma menos impulsiva, porque de impulsividade a gente tem aqui em peso, porque tem a energia geral da sua semana, mas aspectos menos inconscientes. Então, assim, de impulsividade a gente tem bastante, né? Movimentações rápidas, ágeis. A hora que a gente já vê, já foi, a gente tem em excesso, eu ouso dizer, né? Justamente em excesso, com um modo de inspirações aqui, né? Com um acúmulo. Existe um acúmulo de essa energia e que ela precisa estar bem equilibrada, ela precisa de um direcionamento. Por que eu falo que ela precisa de um direcionamento? Justamente porque a carta do equilíbrio, vamos dizer assim, que caiu num aspecto defensivo, num aspecto negativo. Então há um desequilíbrio disso que para você agir, para ver novas verdades, novas ideias, agora eu fiquei mais calma. Esse fluxo de energia e de pensamento e de impulsividade, ele precisa ser ponderado. Essa lua, ela traz justamente isso. Existe essa potência, essas duas potências, tanto no sentido mental quanto no sentido prático, mas elas estão mal direcionadas. Elas precisam de um direcionamento mais equilibrado. E eu não digo nem que essa energia ela é ruim, de forma alguma. Toda energia ela é bem-vinda, desde que ela seja bem entendida, compreendida e canalizada. Ah, Luciana, mas a energia da agressividade, isso... quando ela tá bem canalizada, você tem ótimos lutadores de boxe, você tem ótimos lutadores de artes marciais, você tem ótimos construtores quando a energia da agressividade ela tá bem canalizada. Quando ela tá mal canalizada, a gente já sabe o que acontece, né? Temos ações impulsivas, violentas, desnecessárias. Então existe a necessidade de você compreender essa potência que existe em você e que não necessariamente ela é ruim,
tá? A energia por si só, a energia pura, ela não é nem positiva e nem negativa, ela é o que ela é. Agora, o que eu faço com essa energia já é uma outra história, né? Já é um outro contexto. Então, é isso que a Lua vai pedir para você essa semana. Ela traz a sacerdotisa, a justiça, os 6 de ouros, que é o 6 de materiais, junto com os 6 de copas. Então, ela pede uma movimentação equilibrada, uma movimentação ponderada. Aonde que eu vou investir tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou, para onde eu vou canalizar? Será que eu estou canalizando de uma forma que me traga prejuízos ou me traz benefícios? Não é? Então, assim, essa minha capacidade de ir em direção àquilo que eu quero, ela tá sendo feita de uma maneira criativa, ela tá sendo de uma maneira defensiva. E aí, eu não tô aqui para dar moral, lição de moral na vida de ninguém. Mas a gente precisa entender as consequências dos nossos atos, aquilo que eu faço e me traz bons frutos e aquilo que eu faço que não me traz tão bons frutos assim. Então, olhar para esse campo de, vou pôr um pouquinho de ilusões, né, de entender, não só de ilusões, né, mas também entender aquilo que me é proveitoso e aquilo que não é, né, então, aquilo que me convém e aquilo que não me convém, né, porque a oferta, ela tá aí. A busca, ela tá aí constantemente na nossa vida. Então, qualquer hora tem alguém oferecendo alguma coisa, oferecendo talvez um caminho mais rápido, se a gente for parar para pensar nessa questão dos 2 cavaleiros, que são os 2 cavaleiros mais rápidos, que eu falo que os cavaleiros, eles são a figura da ação dentro daquela dinâmica, né? Então, é a ação dentro do meu campo comportamental, é a ação dentro do meu campo mental, aquilo no sentido mais prático da coisa, né? A minha movimentação dentro desse aspecto, dentro desse conteúdo. Então, será que me veio um lampejo aqui? Eu não estou procurando caminhos muito fáceis, muito curtos, muito rápidos? E qual é o preço que eu vou ter que pagar por esses caminhos? Né? Que vai me custar esses caminhos mais rápidos? Essa falsa sensação de que por aqui é mais rápido, por aqui é mais fácil, me veio isso também. Não acho que vai servir para todo mundo, não é uma energia predominante na leitura. Pode ser que sirva para pouquíssimas pessoas, tá? Vamos ver aqui. 2, no máximo 3. Vamos continuar. Então, o que está consciente? Você sabe que você carrega 399 vozes na sua cabeça. Você carrega um conflito mental na sua cabeça que você precisa dar o devido direcionamento e equilíbrio para isso. Para você tomar decisões mais assertivas, mais concretas, mais palpáveis e mais efetivas diante dessa situação. Existe um conflito mental que isso é indiscutível, né? Isso é muito evidente, você sabe que conflito é esse. Mas me deu vontade de clarificar, olha só, clarifico 5 de vozes. Gente, tá me vindo muita oferta, viu? Cuidado com a oferta que vocês vão receber essa semana. Porque me veio aqui, ela entregando esse cachinho de uva.
Não sei, me veio. A dúvida da oferta, alguma coisa assim. Cuidado, fiquem atentos. A roda da fortuna, clarificando 5 de vozes. Aqui, ó. É justamente, chega algo. Chega alguma coisa aí pra você. E que você vai precisar muito do seu senso intuitivo. Você vai precisar muito da sua intuição e do seu senso de justiça. Você sabe o que é isso. Depois, se você quiser, você deixa um comentário aqui. Chega alguma coisa pra você. Chega alguma coisa aqui que você sabe que tem que chegar. Que você sabe que tem que acontecer. Você sabe que tá... Você sabe que faz parte do processo. Será que é algum processo na justiça? Alguma ação na justiça? Me veio assim. Você sabe que é algo que está dentro de um ciclo, faz parte disso. Não consigo clarificar mais o que é, mas é algo que você que chega para você, uma oferta que te coloca numa posição de dúvida, que te coloca numa posição de conflito mental, que te coloca numa posição, talvez que você vá precisar agir rápido, por isso essa energia de cavaleiro de paus. E a sensação que me dá é que você sente que você não tem muito tempo para tomar essa decisão, mas esse processo de tomar a decisão te causa um certo conflito. E aí o tarot tá te falando que analise as coisas de forma equilibrada, de forma analítica, concreta, ponderada, centrada, mas não deixe a sua intuição de fora, que ela vai te ajudar muito. Luciano, o que é intuição? Como que eu sei que é intuição? Já falei isso em alguns outros vídeos. A intuição, ela vem tranquila. A intuição, ela não causa ansiedade. Né? É um negócio, eu sei porque eu sei. Às vezes você não vai conseguir nem explicar o porquê você sabe, mas ela vem tranquila. É uma resposta do seu interior tranquila. Ela não causa nenhum medo, ela não causa nenhuma angústia, ela não causa nenhum processo de desgaste mental. Ela vem muito centrada, neutra e calma. Então a lua está pedindo para que você utilize dessas duas energias para tomar uma decisão. Que você vai precisar de um equilíbrio. Você sabe que as coisas não estão sendo justas, a distribuição não é justa. E que ela está sendo regida, já mudou um pouco, já fez uma pausa aqui para a mensagem que estava sendo fluída. A distribuição ela está vindo de um campo de imaturidade. E aí não está sendo uma distribuição justa, não está sendo uma distribuição adequada, porque ela está vindo de um campo de imaturidade, de incompreensão, de viver birra. Então existe uma decisão rápida que você precisa tomar a respeito de uma situação, de um processo, de um ciclo, que você sabe que ciclo é esse, e são etapas que você sabe que tem que acontecer, são etapas que precisam, são etapas que são necessárias e que não tem como fugir dessas etapas. Mas isso está te causando uma série de
conflitos no campo mental. Então, o tarô ele tá pedindo que nesse momento você segure essa energia mais impulsiva e reativa e caminhe por essa via intuitiva e analítica, tá? O que tá inconsciente? E que o conflito, a dificuldade é que a distribuição ela tá vindo de um campo de maturidade, que você precisa estar atento a isso também, tá? Vamos lá. O que tá inconsciente? Mudou completamente a mensagem, viu, pessoal? Outra mensagem veio atravessada aqui, tá? Então, se da primeira parte não tava fazendo muito sentido para vocês, vocês me desculpem porque veio um negócio atravessado aqui. Então, vamos lá. Você sabe que você vai precisar dispor disso daqui, de intuição e de análise equilibrada. A justiça, vamos pôr que seja um processo judicial. Ninguém atropela os processos. A gente olha, a gente vê o que tá certo, o que não tá certo. A gente olha artigo por artigo, causa por causa. Então, a análise, ela é minuciosa. Mas também existe um quê de intuição que você precisa estar esperto. Saiba ouvir a sua intuição. Saiba ouvir a sua intuição. O que tá inconsciente? Existem algumas ações impulsivas que você vem trazendo. Tem um caminho aqui atrás dela, tá vendo? Tem uma ligação aqui. Então, assim, existe um trajeto que ele precisou da impulsividade para acontecer. Esse caminho, ele precisou dessa energia impulsiva. Você não estaria aqui se não fosse essa energia impulsiva. Só que o tarô, ele tá falando, ele te serviu até esse momento. A partir de agora, ele precisa de um novo direcionamento. É preciso trazer um equilíbrio, é preciso compreender isso para você dar um novo direcionamento afetivo para as coisas, né? Então foi útil, você vai perceber que foi útil até certo momento, agora você precisa trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de espontaneidade, uma coisa mais amorosa para a questão, né? Uma coisa mais compreender as interferências do passado, né? Compreender as interferências do passado nessa atitude que você precisou tomar até agora, né? Exatamente, é isso que está mais inconsciente. Entender que tem questões do seu passado que você precisou. Assim, eu precisei desses recursos, mas agora chegou o momento de rever para dar novos direcionamentos, para dar novos andamentos em relação a essa situação. O que tá de criativo? 10 reais de espadas, né? Fecha-se e bem aqui o mundo e a estrela no final do seu deck, né? Então, aqui, ó. Fecha-se um ciclo de desgaste mental e vem novas formas de lidar, novas verdades, novas percepções, novos entendimentos, novas compreensões dessa situação que você está passando, né? Então, é como se você deixasse para trás esses desgastes mentais a partir do momento em que você se guia e norteia aqui da intuição com a análise,
E aí você fecha esse ciclo que vem te torturando mentalmente aí há um certo tempo. Então, fecha esse ciclo para um novo vir. E aí o novo, o que que tem aqui? Só uma corujinha, né? Que é a representação da sabedoria. Então, vem novas verdades, vem novos entendimentos, vem novas percepções a respeito dessa situação, tá? Grupo 3, 1 hora e meia de vídeo. Eu não consigo nem retornar na mensagem que eu iniciei no começo do vídeo, porque veio essa atravessada e talvez seja essa que precisava vir, tá? Vocês me desculpem se ficou confuso, mas no começo e depois na segunda parte, mas veio. Perguntei qual seria o resultado final dessa energia, dessa dinâmica na, na energia de vocês. Qual que seria o resultado final? 3 de copas. Celebrações, entendimentos, compreensões de ciclos daqui, né? Que veio as 3 luinhas. Então, vem muita celebração, vem muita alegria. Opa! Vem um período de muita alegria e de muita felicidade para vocês, tá? E aí caiu a cartinha do lobo. Vocês escolheram o lobo. O lobo representa a grande expansão, né? O eu sem os outros, né? O chamado. Então, é você agir de fato como lobo, né? Como me veio a palavra líder, com liderança do seu destino, com liderança dos seus próprios processos, né? Não se deixe ficar na mão do outro. Me veio muito essa frase, assim, quando eu vi a carta do lobo. O lobo, ele por si só, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o grupo que ele precisa pertencer. Se ele não precisar pertencer a grupo, ele não pertence, se eu não tô falando besteira, né? Mas me vem muito essa sensação de que o lobo, ele sabe. Ele se organiza de acordo com as necessidades dele, tá bom? Grupo 3. Um beijo. Beijo, beijo. Um feliz 2025. Se apropria dessas energias. Se você quiser escutar mais de uma, você fica à vontade. Também, se você quiser escutar, passar a semana e escutar novamente para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, também é uma excelente dica, tá bom? Beijo no coração. Até mais.